Mergulhamos no coração da zona norte de São Paulo, na Avenida João Marcelino Branco, onde o cemitério Vila Nova Cachoeirinha se ergue como uma sentinela silenciosa contra o fluxo agitado da cidade. Este episódio se distancia radicalmente do que vocês supõem compreender sobre esses portais entre mundos. Não é mais uma daquelas recapitulações superficiais, cheias de clichês e ecos vazios. Aqui, o que importa não são as manchetes amareladas ou os tours guiados para turistas corajosos. É o que rasteja por baixo, o que se agarra à pele como umidade fria. Bem-vindos ao canal Rastros do Medo. O lugar onde as sombras da realidade se entrelaçam com o que a gente preferiria esquecer. Um vasto retângulo de terra batida e concreto rachado, manchados pelo tempo e pela fuligem das fábricas vizinhas. Os portões principais, de ferro forjado, rangem como ossos velhos sob o menor sopro de vento, entreabertos durante o dia para permitir que os vivos entrem e saiam, mas trancados à noite, com cadeados enferrujados que parecem sussurrar promessas de isolamento. Dentro, o cemitério se desdobra em um labirinto irregular de alamedas estreitas, pavimentadas com paralelepípedos irregulares que afundam sob o peso de décadas de chuvas torrenciais. À esquerda, logo na entrada, ergue-se o Monumento ao Cavaleiro, uma estátua de bronze de um homem montado em seu garanhão, espada erguida como se desafiasse o horizonte, mas o metal está verde de oxidação. E o rosto do cavaleiro, outrora nobre, agora parece distorcido em uma careta eterna, os olhos vazios refletindo a luz mortiça do sol, poente como poças de óleo. Mais adentro, os túmulos se amontoam em fileiras desordenadas. Alguns são simples placas de granito cinzento, gravadas com nomes que o musgo e as trepadeiras devoram aos poucos. Maria das Dores, 1923-1972. José Pereira, vítima da enchente. Outros são mausoléus modestos. Caixotes de alvenaria com portinhas de ferro gradeado, onde o vidro embaçado esconde urnas de cinzas esquecidas. O ar carrega um cheiro persistente de terra úmida, misturada a incenso queimado e flores murchas. Aquelas crisântemos baratos que as visitas deixam nas lápides e que apodrecem em poucas horas, espalhando undores adocicados de decomposição. À noite, quando o Tietê, ali pertinho, solta sua névoa espessa como fumaça de cigarro velho, o cemitério se transforma em um mar de silhuetas. Cruzes de concreto inclinado como dentes tortos, anjos de gesso com asas quebradas que parecem se curvar não pelo vento, mas por um peso invisível, e árvores antigas, figueiras e ipês, cujos galhos retorcidos se entrelaçam sobre as sepulturas, formando tetos naturais que filtram a lua em feixes pálidos, como lanternas de almas perdidas. Os aspectos mais sombrios, eles não estão nos mapas ou nas placas de proibição. É o silêncio que não é silêncio de verdade, um zumbido baixo, quase subaudível, como o ronco distante de um motor afogado na água, que vem do subsolo, das raízes que penetram o barro. É a forma como as sombras se alongam além do que a luz permite, esticando-se pelas alamedas até tocarem seus calcanhares como dedos curiosos. E tem os cantos esquecidos, aqueles setores periféricos onde os túmulos dos indigentes se empilham em valas comuns, sem nomes, sem flores, só terra revirada e ervas daninhas que crescem altas demais, balançando ao vento como se acenassem para quem passa. Ali, o chão parece macio, traiçoeiro, como se pudesse ceder a qualquer momento e engolir o intruso de volta para o ventre da terra. O cemitério Vila Nova Cachoeirinha não é só um depósito de ossos. É um organismo vivo, pulsando com o eco das enchentes que o moldaram, das comunidades nipônicas que o enriqueceram com rituais silenciosos e das noites em que o Tietê transborda, misturando suas águas barrentas com o suor dos vivos apavorados. Aqui, a barreira entre o sono eterno e o despertar inquieto é só uma ilusão frágil, um véu rasgado pelo primeiro sussurro noturno.
Não vamos desenterrar a cronologia árida dos eventos pretéritos que petrificam o coração. O que vai formigar na sua nuca são os resmungos abafados, as anedotas transmitidas em confidências e os espasmos que se infiltraram pelas vielas vizinhas, se multiplicando como ervas ruins. Porque, no fim das contas, o terror não mora nos fatos catalogados. Mora no que a gente sente quando as luzes se apagam e o nome gravado na lápide parece, por um instante, ser o seu. Agora, deixem eu contar como tudo isso me pegou de jeito. Meu nome é Raul, mas isso não importa muito. Sou só mais um cara da Zona Norte. Daqueles que cresceram ouvindo as tias na feira da Vila Brasilândia, cochichando sobre o que rola lá no Nova Cachoeirinha depois das 10. Eu tinha 42 anos quando decidi que era hora de parar de rir dessas histórias. Trabalhei uns anos como auxiliar de manutenção no metrô, ali perto da estação. Mas minha paixão sempre foi fuçar o passado da cidade. Meu avô, Deus o tenha, era coveiro honorário lá nos anos 70, antes da grande reforma. Ele não falava muito, mas nas noites de temporal, quando o Tietê inchava e batia nos muros, ele contava pedaços. Raulzinho, os mortos não reclamam alto, eles pedem. Baixinho no ouvido, até você achar que é o vento. Eu ri na época. Hoje não rio mais. Tudo começou numa quinta-feira chuvosa de maio, daqueles dias em que São Paulo parece uma panela de pressão prestes a explodir. Eu estava voltando do plantão no metrô, a mochila pesada de ferramentas, o corpo doendo das escadas rolantes que a gente conserta o dia todo. O trânsito na radial era um inferno. Buzinas, fumaça, o cheiro de asfalto molhado misturado com escapamento. Em vez de pegar o busão lotado, resolvi cortar caminho pela João Marcelino Branco. Fazia anos que eu não passava pelo cemitério de propósito. Da última vez, era para enterrar a tia Zilda, em 2012. E mesmo assim, eu fiquei no carro vendo o padre jogar terra de longe. Mas naquela tarde, o céu escurecendo cedo, com nuvens que pareciam algodão encharcado, algo me puxou. Talvez curiosidade, talvez o cansaço. Ou quem sabe, sem eu saber, um daqueles fios invisíveis que os velhos dizem que ligam os vivos aos que partiram. Eu parei a moto ali na calçada, uns 50 metros antes do portão principal. O motor morreu com um pigarro e o silêncio caiu como uma cortina pesada. A chuva fina parou de repente, deixando o ar parado, úmido, grudando na pele como uma segunda camada de roupa. O cemitério estava aberto ainda, eram 4 da tarde, mas vazio, sem as visitas costumeiras com buquês plásticos nas mãos. Só o porteiro, um sujeito magro de uns 60, fumando um cigarro na guarita, me deu um aceno preguiçoso. Vai visitar quem, moço? E ele perguntou sem levantar os olhos do jornal amassado. Ninguém em particular, eu disse, sentindo o peso da mentira. Só dar uma volta. Meu avô trabalhava aqui. Ele riu seco, um som que pareceu engasgar na garganta. Avô coveiro? Então sabe que não se anda à toa nesses cantos. Mas entra, vai. Fecha às 6. E voltou para o jornal, como se eu fosse só mais um fantasma diurno. Passei pelo portão devagar, o ferro frio roçando no ombro e o cheiro me acertou em cheio. Terra revirada, como depois de uma enxada mal afiada, misturado com algo mais doce, podre, como maçãs esquecidas no fundo da fruteira. A alameda central se estendia à frente, ladeada por fileiras de túmulos baixos, os primeiros da leva dos anos 70, placas retangulares, sem frescuras, gravadas com máquinas que deixavam as letras tortas e irregulares. Antônio Silva, 1945-1971. Enchente do Tietê. Família Oliveira, sepultados em massa, 1969. Eu parei na terceira fileira, agachando para limpar uma lápide com a manga da jaqueta. O musgo era grosso, verde escuro, como feltro vivo, e por baixo o nome emergiu devagar. Isabel Cristina, 8 anos, 1973. Mamãe, onde você está? Aquela frase, gravada em itálico desbotado, me deu um soco no estômago. Não era comum ver epitáfios assim poéticos, pessoais. Parecia um grito congelado no granito.
Caminhei mais fundo, os paralelepípedos moles sob as botas, como se o chão respirasse devagar. As árvores começavam a se fechar sobre a cabeça. Figueiras centenárias, raízes grossas como braços que brotavam do solo e se enfiavam de novo, abraçando túmulos inteiros. Folhas secas estalavam sob os pés, mas não era só isso. Tinha um som ritmado, sutil, como unhas curtas arranhando madeira oca, vindo de algum lugar à esquerda. Parei, virei a cabeça, nada. Só o monumento ao cavaleiro, uns 30 metros adiante, brilhando úmido sob um raio de sol que furou as nuvens por um segundo. O cavalo parecia inclinar a cabeça, como se escutasse algo que eu não ouvia. Sacudi a cabeça, ri sozinho. Tá ficando velho, Raul? Fantasmas no meio da tarde? Mas o riso saiu forçado, ecoando estranho no ar parado. Sentei num banco de concreto rachado, perto de um mausoléu nipônico, daqueles com telhado curvo, como pagode em miniatura, portas de madeira laqueada descascando. Dentro pelas frestas, vi urnas de porcelana alinhadas, nomes em kanji que eu não decifrava, mas que pareciam dançar na penumbra. O banco era frio, úmido, e enquanto eu tirava o cantil d'água da mochila, notei as flores. Crisântemos brancos, frescos demais para uma tarde chuvosa, espalhados no chão, como se alguém tivesse passado ali minutos antes. Não tinha pegadas na terra molhada. Estranho, pensei. Mas o que me pegou mesmo foi o vento. Ele veio do nada, um sopro morno contra o pescoço, carregando folhas que rodopiaram ao meu redor. 3, 4 voltas, formando um redemoinho preguiçoso. E no meio do farfalhar, algo mais. Um som baixo, como respiração ofegante, mas com sílabas. Parei de mastigar o biscoito que estava na mão. O cantil escorregou para o colo. Foi o vento, só o vento nas folhas, repeti para mim mesmo. Mas o som veio de novo, mais claro, do lado do mausoléu. Mamãe, onde? A voz era fina, infantil, como um eco de playground distante, mas sem alegria, só uma urgência. Molhada, como choro engolido. Levantei devagar, o coração batendo num ritmo que não era meu, como se outro pulso se sobrepusesse ao meu. Olhei para os lados, alamedas vazias, o sol agora baixo, pintando tudo de laranja sujo. Ninguém, mas o ar parecia mais denso, como se eu respirasse através de um pano úmido. Caminhei até a lápide da Isabel Cristina, as botas pesadas agora, e agachei de novo. Passei a mão na inscrição, sentindo as letras frias sob os dedos calejados. Mamãe, onde você está? Quem escreve isso para uma criança de 8 anos? Uma mãe despedaçada, imaginei. Os anos 70 foram duros na vila. Enchentes todo ano, o Tietê cuspindo lama e corpos, famílias inteiras levadas num piscar. Talvez Isabel tenha se afogado num daqueles ribeirões que transbordavam, o corpinho leve boiando entre detritos. E a mãe, quem sabe, enterrando a filha ali mesmo no barro fresco, gravando a última pergunta que a menina fez antes de sumir na correnteza. O som veio de novo, mais perto, atrás de mim dessa vez. Não era vento, era uma voz fraca, mas insistente. Mamãe, vem. Virei rápido, o pescoço estalando, nada, só a sombra do monumento ao cavaleiro se alongando, tocando a ponta da minha bota, como se o cavalo quisesse pisotear algo invisível. Meu estômago revirou. Para com isso, Raul, murmurei, mas a voz saiu tremida, e eu percebi que estava suando frio, apesar do vento morno. Levantei e andei sem rumo, as alamedas se fechando como páginas de um livro antigo. Passei por uma seção de valas comuns, os indigentes dos anos 80. Terra nua, sem lápides, só números pintados em estacas de madeira apodrecendo. Setor 12, fossas 45-67. O chão ali era irregular, ondulado, como se algo se mexesse por baixo, empurrando a superfície. Parei e escutei. Além do zumbido baixo do subsolo, tinha um arranhar ritmado, como unhas pequenas, de criança, coçando a tampa de um caixão. Parei de respirar por um segundo. O som parou. Então recomeçou, mais fraco, como se desistisse. Foi aí que eu vi o velho.
Ele estava encostado numa figueira do outro lado da vala, fumando um cachimbo que cheirava a tabaco úmido e algo mais acre, como um incenso queimado há tempo. Uns 70 e poucos, magro como o porteiro, mas com olhos fundos de quem viu demais. Vestia um macacão sujo de terra, botas de borracha rachadas e um chapéu de palha amassado na cabeça. "Perdido, rapaz?" ele disse, a voz rouca como cascalho na garganta. Não era pergunta, era convite. "Não, só passeando", respondi, mas minha voz saiu baixa, culpada. Ele riu, um som que pareceu vir do peito, ecoando no ar parado. "Passeando nos mortos? Seu avô era o seu Luiz, né? O que contava das enchentes. Eu sou o Manuel, jardineiro aqui há 40 anos. Senta, vai. A Isabel tá te chamando." Sentei no tronco caído que ele indicou, o madeira úmida encharcando a calça. O cachimbo soltava fumaça em espirais lentas, que se misturava à névoa precoce do Tietê, rastejando pelo chão como dedos brancos. "Como você sabe da Isabel?" Perguntei tentando soar casual, mas o coração martelava. Manuel puxou uma tragada longa, os olhos fixos num ponto além de mim, na direção da lápide dela. "Todo mundo sabe, rapaz. Ela não deixa esquecer. Enterrada em 73, na Grande Cheia. A mãe dela, Dona Elvira, uma costureira japonesa da Liberdade, que veio pra cá fugindo da guerra, perdeu a menina no ribeirão que corria ali onde é o estacionamento agora. Isabel estava brincando com boneca de pano, perto da água. A corrente levou num instante. Boneca, menina, tudo. Elvira cavou o túmulo com as unhas, juro. Gravou aquilo na pedra com um prego enferrujado. "Mamãe, onde você está?" Não, porque foram as últimas palavras da pequena, gritadas enquanto afundava. Ele pausou, batendo o cachimbo na sola da bota, cinzas caindo como neve suja. O arranhar veio de novo, da vala atrás de nós, mas ele nem piscou. "E a lenda?" Eu perguntei, a voz quase um sussurro, porque agora eu sentia. Não era só história. Era algo que pairava no ar, grudado nas partículas de umidade. Manuel sorriu torto, dentes amarelados brilhando. "Lenda? Aqui não tem lenda, rapaz. Tem verdade que a gente enterra para não enlouquecer. Dizem que Elvira nunca aceitou. Passava noites inteiras aqui, sentada na lápide, chamando o nome da filha pro vazio. Uma noite de 74, temporal daqueles que apagam a cidade, ela sumiu. Achou que a gente procurou, polícia, bombeiros, até os vizinhos com lanternas. Nada, só o chapéu dela, de palha como o meu, boiando no Tietê dias depois, perto da ponte do Jaguaré. Mas desde então, a Isabel responde. Ele se inclinou para frente, o cheiro de tabaco forte agora, misturado a suor velho. Não é fantasma de lençol, não. É pior, são os sussurros. Começam baixinho, no vento da tarde, como folhas se mexendo. "Mamãe, vem." Mas se você para, escuta direito, é a voz dela, fina, molhada, como se tivesse engolido água do rio. Chama a mãe, mas não é pra mãe que ela fala. É pra quem tá vivo e sozinho. Pra quem tem um vazio no peito, tipo você, com seu avô enterrado aqui no setor 5. Ela chama, e se você responde, nem que seja um oi, um pensamento, ela puxa. Não com mãos, com fome. Você sente no estômago primeiro um aperto, como corda se enrolando. Depois nas pernas pesadas, como chumbo. E aí os outros vêm, as vozes das enchentes. Os que afogaram sem nome, nas valas comuns. Eles sussurram junto, um coro baixo, nomes que não são seus, mas que doem como se fossem. Eu engoli em seco o cantil esquecido no chão. O arranhar estava mais alto agora, ritmado, como passos miúdos na terra fofa. "Você já ouviu?" Não perguntei, e ele assentiu devagar, os olhos brilhando na penumbra que caía rápida. O sol sumira atrás dos prédios da vila, deixando o cemitério num crepúsculo cinzento como leite azedo. "Todo dia, rapaz." Mas eu não respondo. Falo com eles em japonês, como a Elvira me ensinou. Palavras que não têm tradução. Fome, rio, espera. Elas confundem as vozes, mandam de volta pro barro. Mas você tá respondendo sem saber, desde que parou na lápide. O vento soprou forte então, carregando folhas e algo mais. Um cheiro de água parada, de algas e lama,
como o Tietê em cheia. E o sussurro veio, claro, direto no meu ouvido esquerdo, quente como bafo de criança. Mamãe, Raul, meu nome. Não era vento, era real, com o R arrastado, como sotaque de paulistana de berço. Levantei num pulo, o banco rangendo e vi. A névoa subindo rápida das valas, rodopiando em torno das nossas pernas como saias brancas. Manuel ficou parado, o cachimbo apagado na mão, olhando para mim com pena. Vai embora agora enquanto dá. Fecha os ouvidos. E nunca volte sozinho à noite. Porque ela não para na lápide. Ela vem atrás. Corri dali, as botas chapinhando na lama que brotava do nada, o portão parecendo quilômetros longe. O porteiro nem ergueu os olhos quando passei, mas juro que vi o jornal tremendo na mão dele, como se lesse algo que mudava sozinho. Peguei a moto, liguei com mãos trêmulas e acelerei pela João Marcelino. O retrovisor mostrando o cemitério engolido pela bruma, o monumento ao cavaleiro de pé no meio, espada apontada para o céu escuro como um aviso. Cheguei em casa na Cachoeirinha Velha, o apartamento apertado no 3º andar. Tranquei a porta com 3 voltas e me joguei na cama, o corpo doendo como depois de maratona. O relógio marcava 6h30. Silêncio. Só o barulho da geladeira e o gotejar do chuveiro no banheiro. Mas à meia-noite, quando o Tietê solta seu gemido baixo para os prédios, veio de novo. Primeiro o arranhar. Unhas na madeira da porta do quarto, leves, curiosas. Depois o sussurro infiltrando pelas frestas da janela. Mamãe, onde você tá, Raul? Levantei devagar, o coração um tambor surdo. E fui até a porta, nada. Mas no chão, perto do tapete, folhas secas. 3, 4, rodopiadas em círculo perfeito, como se o vento tivesse entrado sem abrir a janela. E no meio delas, uma flor. Crisântemo branco, fresco, pétalas intactas, cheirando a terra úmida e rio. Eu não respondi. Fechei os olhos e recitei em silêncio as palavras que Manuel não me disse. Fome, rio, espera. O sussurro fraquejou, virou vento comum, sumiu. Mas naquela noite sonhei com a lápide. Não era granito, era água, barrenta. E debaixo dela, mãozinhas brancas se esticando não para cima, mas para os lados, para os vivos que andam distraídos, para os que param para escutar. Acordei suando, o lençol grudado na pele, e pela janela vi a névoa subindo da rua, rastejando para os prédios como se procurasse entradas. Não voltei ao cemitério, pelo menos não de corpo. Mas às vezes, no metrô lotado, ou na feira aos domingos, ouço o eco. Mamãe, vem! E me pergunto se é ela chamando a mãe ou se é a mãe, Elvira, com sua fome de 50 anos, chamando quem sobrou para preencher o buraco. Manuel ainda trabalha lá, eu sei. Vejo ele de longe na moto cortando o caminho. Ele acena sempre com o chapéu e eu aceno de volta sem parar. Porque se eu parar, quem garante que o próximo sussurro não vai ser o meu nome para sempre? E vocês já pararam para escutar o vento numa tarde chuvosa? Já sentiram o chão macio demais sob os pés? O cemitério Vila Nova Cachoeirinha não é só terra e pedra. É um convite, uma pergunta sem resposta. Onde você está? E o pior é, no fundo, a gente sabe. A gente sempre soube. Mas só quando a voz chama pelo seu nome é que a gente admite. O rio não para de correr. Ele só espera a próxima cheia para levar o que falta. Obrigado por ficarem até aqui no canal Rastros do Medo. Se essa história mexeu com vocês, compartilhem nos comentários. Qual sussurro vocês já ouviram que não explicam? Curtam, se inscrevam, ative o sininho, porque os rastros não param. Eles seguem você para casa. Boa noite. E durmam com a janela fechada.